Aqui na ilha, nesta tarde, eu vou ler alguns versículos, dois versículos aqui da palavra de Deus aqui, que se encontra aqui em 2ª Crônica, no capítulo 7 e no versículo 13 e o versículo 14. Trazer uma rápida palavra uma meditação numa palavra de Deus para a minha vida nesta tarde, talvez para a sua também, que esteja precisando de ouvir uma rápida palavra de alimentação, de fortalecimento, de consolo, de exortação. E esta é a palavra de Deus, que diz assim: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nesta tarde, uma rápida palavra dentro de 4 minutos. Destes 2 versículos, eu sei que Deus tem uma palavra para mim e para você através desses 2 versículos. Uma palavra de fortalecimento, uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação e uma palavra de consolo através deste versículo. Só que eu vou dividir em alguns vídeos. E se a sua palavra não for no primeiro vídeo, seria no segundo, no terceiro ou no quarto. Porque no segundo versículo que eu li, Deus ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. No primeiro versículo que eu li, que é no versículo 3, Deus diz: se eu fechar os céus e não houver chuva, se ele fechar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, Deus ele estava falando se ele castigar o povo, se ele fechar os céus, se ele enviar sobre a terra a maldição ou uma peste. Mas ele disse que mesmo havendo isso, ele fez uma promessa para mim, para você e para qualquer um que esteja passando por um problema, ou seja, que esteja debaixo desta maldição ou desta reflexão, ou seja, uma correção de Deus. Deus, ele se mostra no primeiro versículo, se ele dizendo assim: se eu corrigir, talvez ele dizendo, se eu fizer uma correção, se eu quiser ensinar o meu povo, eu poderei fechar os céus e não chover mais, eu poderei enviar sobre eles uma peste, os gafanhotos. Mas se ele fizer isso sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, mas ele fez uma promessa para que ele possa derramar bênção sobre a minha e sobre a sua vida. Este é o primeiro vídeo que eu irei fazer. E no segundo, eu vou estar falando da primeira promessa que Deus fez. Se caso você ou eu fizer, seremos abençoados por Deus, se nós formos também alcançados por esta maldição ou por esta correção de Deus.